Boa noite, gente. Hoje, retornando a programação normal do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, e abrindo a Semana do Caminhar. Érica, você gostaria de contextualizar a Semana do Caminhar? Você sabe mais do que eu. Oi, gente, boa noite. Então, a semana ela foi criada por uma organização que chama Sampapé, que fala sobre mobilidade a pé, né? E agora eu não sei se esse é o quarto ou quinto ano que está rolando a semana, mas essa é a terceira vez que o Engaja participa, e ela sempre é na primeira semana de agosto, pegando o dia 8, porque dia 8 é o Dia Mundial do Pedestre. Então, a Semana do Caminhar, ela busca, né, dar visibilidade para a mobilidade a pé. Esse é o objetivo dela. E aí são várias organizações que criam diversas atividades e que vão fazendo durante a semana. E aí, só uma última coisa é que essa semana, hoje começa, né, no dia 2 e vai até o dia 8, que é o último dia, e é domingo, isso, domingo. E aí, André, também eu já vou reforçar que no sábado tem uma outra atividade, que é uma formação do Caminhos da Solução, que eu não acompanhei muito a construção, mas pelo que eu vi que o André mandou no e-mail, está bem legal. E aí, André, acho que se você quiser falar um pouquinho mais, acho que você vai saber mais da formação. Eu não lembro o horário que ficou, se foi à tarde, à noite. A formação, né, é uma das metodologias do Engaja, Caminhos para a Solução, e o tema vai ser racismo ambiental, vai ser sábado, 3 às 5 da tarde. Quem vai facilitar é o Aleixo e o Jojo. E é isso, gente. Vamos discutir algumas questões que a gente também vai falar hoje, né? As questões ambientais urbanas, né? Como algumas desigualdades que permeiam inclusive raciais e territoriais, enfim, dentro dessa questão. Basicamente é isso, assim. Acho que, em síntese, a gente amanhã deve estar fazendo a outra divulgação mais completa com a arte, tudo certinho. Acho que quando a Erika vai estar logando a outra conta, o computador, vou esperar para compartilhar a tela, gente. Eu vou puxando as perguntas. Está quase aqui. André, você podia mandar, por favor, de novo o link do Jamboard no chat? Ah, sim. Sim. Pessoal, eu vou compartilhar e vocês me avisam, por favor, se foi tudo certo. Tá bom. Deu certo aqui. Aqui E se também. quem quiser entrar lá, fica à vontade. Gente, desculpa, eu esqueci de silenciar. Quem quiser entrar aí no Jamboard, porque a gente pode ir fazendo seus... Esqueci o nome agora. Nota autoadesiva. A gente tem que ser em português. E respondendo também. Mas eu prefiro que vocês comecem, né? Porque eu também não quero... Calma, amigo, isso não é assim, tá bom. Prefiro que vocês comecem a responder. Olha, eu estou mandando responder e não fiz a pergunta, né? Tá, só porque está aparecendo na tela. Então, a gente organizou 4 perguntas, baseado nas discussões que a gente tinha feito do que seria a temática desse ano. Quer dizer, a temática desse ano é do espaços, passos, espaços verdes, é a temática, né, da Sampapé.
E aí a gente, dentro do Engaja, alinhou alguns subtemas, enfim, algumas questões como as águas urbanas, território quilombola, território indígena, enfim, e aí periferias também junto nisso. E uma pessoa. E aí, enfim, organizei 4 perguntas, né? Quem quiser também olhar já as outras e quiser ir respondendo também qualquer coisa, mas eu vou começar. Minha ideia era dar uns 20 a 15 minutos para conversar cada, para não se alongar, né? E aí vocês podem coloca no também, quando colocar a nota, coloca o nome e a cidade para a gente localizar, né? Saber de onde é. Então, eu vou fazer a pergunta, quem quiser ir falando também, quem não quiser colocar agora no Jambots, mas eu acho bom ir conversando também, para não ficar só todo mundo lá. Pode ligar o áudio, mandar no chat, enfim. Então, vou fazer a minha primeira pergunta, né? Considerando a natureza em sua totalidade, o verde, as águas e a biodiversidade e reticências. Ao caminhar onde você mora, qual a sua relação com a natureza e ou como você gostaria que fosse? Quem quer ser a primeira pessoa? Eu posso falar. Então, eu sinto que quando eu caminho pelo bairro, enfim, quando eu saio para caminhar, ou porque eu vou para algum lugar, ou porque eu quero dar uma caminhada, eu gosto de ir por lugares que são mais arborizados, né? Eu sinto que no meu bairro o que teria de natureza seria isso, assim. Tem uma praça aqui perto, mas ela não tem banco, não tem nada para ficar, mas é gostoso de ir por ali. Mas eu não tenho assim, eu não tenho nenhum rio perto. Eu mal, quando eu escuto um passarinho, eu fico, nossa, um passarinho. É meio triste, mas esse é um pouco da minha experiência, assim. Basicamente, o que eu vejo de natureza são as árvores ou os canteiros. E, e aí, sempre que tem uma rua um pouco mais arborizada, eu escolho caminhar por ela, assim, ou fugir da avenida, né? Porque eu moro numa avenida, então é muito barulho de carro. E aí, indo por dentro. E aí eu percebo como isso faz diferença na vontade até de caminhar, assim, de ir mais tranquilo, de gostar do trajeto, ou isso que eu falei, né, de sair para caminhar por caminhar, sem ser para ir para algum lugar, para um destino final. Mas é um pouco disso, a minha relação. Esse é como é, né? Eu não falei como eu gostaria que fosse. Ah, eu sei, eu tinha muita vontade de morar perto de água, assim. Esse sempre foi a minha grande vontade, porque isso é uma, uma falta que eu sinto no meu dia a dia, assim, de ver água, seja um rio, mar, lago, qualquer coisa assim, que eu não tenho muito acessível, assim, pelo menos onde eu moro, não tem. Não tem amostra, né? Tem debaixo das ruas, porque canalizaram e tamparam, mas é isso. Eu posso falar agora também. É, é para ir respondendo assim mesmo? Oi? Sim, sim, sim. Ah, tá. Então, não, é engraçado a Erika até comentar sobre os rios, assim, porque aqui onde eu moro, a gente não tem ruas muito arborizadas, mas eu acho que no geral a gente tem maior contato com a natureza ao caminhar, porque a cidade fica entre montanhas. Então, para onde a gente olha, a gente está vendo montanha e matinho, né? Alguma frestinha ali entre os prédios a gente consegue achar, sabe?
embora as ruas mesmo não tenham muitas árvores, mas eu até coloquei na notinha que quando eu passo aqui nas pontes, e eu moro no centro ainda da cidade, é, sempre fica umas capivarinhas, assim, nas margens do rio, sabe? E aí eu fico reduzindo o meu passo, assim, para ir mais devagarzinho para ver as capivarinhas. Às vezes eu gosto de olhar o fundo do rio, principalmente essa época de inverno, né? Que aí o rio fica mais transparente e com menos profundidade, dá para enxergar o fundo. Que na maioria das vezes é sujeira, né? Mas às vezes não, às vezes é umas pedrinhas, umas coisas assim. É, e quando eu ia para a faculdade, tem uma avenida, né, que é um rio, e ela é muito arborizada. É a avenida mais privilegiada, assim, na cidade, é uma região mais rica da cidade. E ela é super bem arborizada, tem um riozinho, um córregozinho que corta. E eu sempre também priorizava esse caminho, sabe? Mesmo que às vezes ele fosse mais longo, ou às vezes eu até deixava de ir de bicicleta para ir andando, porque era mais gostoso caminhar por ali. Eu acho que é isso, sabe? E o que eu queria, assim, era que tivesse mais ruas arborizadas, mais ruas, digo assim mesmo, sabe? Sei lá, bota a árvore não onde que der e deixa a gente que garante a acessibilidade, o resto a gente se vira. Acho que é isso. Eu posso falar agora. Tá dando para me ouvir? Minha internet tá meio ruim. Uhum. Eu tô ouvindo bem também. Ai, perfeito. Bom, eu moro em Araraquara, né, no interior de São Paulo, e tem uma rua que eu, assim como a Érica também, tem uma rua que eu sempre prefiro pegar e ir por ela, mesmo quando o caminho vai ficar, mesmo que fique um pouco mais longo, porque entre todas as ruas ela é uma única que é muito arborizada, tanto que ela é tipo um ponto de referência, assim, da cidade, porque ela é toda arborizada com ortiz, e ela ainda tem paralelepípedo e tudo, e ela tem vários museus, né? Então eu sempre prefiro ir por ela, porque Araraquara é bem calor também, então é sempre muito gritante a diferença de como ela é mais fresca, só de começar a caminhar nela é muito diferente. E é muito diferente porque eu morava antes em Sorocaba, né, que é uma cidade bem maior, que é perto de São Paulo, e aqui é praticamente assim, muito, 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 muito menos arborizado do que Araraquara, e ainda que Araraquara não é uma cidade que eu acho que seja tão arborizada assim, essa rua é tipo uma exceção. Mas acho que o que eu queria também é que tivessem mais ruas assim, arborizadas como essa. Posso falar também, gente. Cheguei um pouquinho atrasada. Boa noite a todos. Eu moro em Santos, né? Uma cidade litorânea. E eu coloquei que a minha conexão maior aqui é realmente com a praia, né? Eu costumo caminhar bastante e sentir esses elementos, assim, né? Que constituem, eu coloquei a areia, o oceano, o vento. Esse conjunto dos elementos que traz essa sensação de paz mesmo, né? E eu gostaria que tivesse realmente, assim como foi colocado, mais arborização nas vias, né? Acredito que tem muito pouco, e o pouco que tem, também como eu coloquei na nota, geralmente são palmeiras ou árvores mais de paisagismo mesmo, né? Então, eu sinto bastante essa, essa necessidade, sim, de ser mais arborizados, ser mais perto, assim, eu vejo que tem muita distância também entre as árvores, sabe? E, enfim, também é mais ou menos isso. Gente, eu só queria fazer uma observação que eu não percebi que quando eu escrevo post-it aparece para vocês.
mas eu vou evitar de escrever post-it, tá? Desculpa aí. Tá tranquilo, amiga, não tá incomodando para mim, não. A Mônica, você quer responder a questão? Eu me posso ficar por último. Boa noite, gente. Eu ainda nem consegui ler ainda. Eu vou tirar um tempinho aqui, desculpa. Não, fica à vontade. E você, André? Não sei se você quer responder. Mas eu ia até falar, eu tinha esquecido, né? Que o Rodrigo mora também numa cidade na costa, né? Eu fico pensando a diferença, assim, dessa relação. Eu, enquanto numa cidade que não é da costa, fico pensando a relação com a natureza nesse sentido, né? Uhum. Eu eu vou tentar ser sucinto, porque eu não pensei a minha resposta, então talvez vá sair aqui, talvez eu fale demais. Deixa eu pensar aqui. Assim, tentando reconectar com minha vida pré-pandemia, porque eu já não sou muito de sair de casa, piorou na pandemia, então tá meio difícil aqui pensar minha relação ao caminhar, assim. Eu acho que eu sempre saio muito mais quando eu estou no interior, mas isso é muito mais uma questão até de segurança, então eu me sinto mais seguro lá. E sim, lá no interior, né, Rio Tinto, da minha família, eu moro de frente para uma praça, né, e lá também, né, tem umas ruas bem arborizadas, então é uma relação um pouco diferente, assim, do que eu tenho aqui em João Pessoa. Quer dizer, aqui em João Pessoa também, a área que eu moro até que é bem arborizada. Sim, eu também moro perto de uma praça, então eu não tenho muito o que reclamar, mas é mais essa questão do caminhar mesmo, né? Eu não caminho tanto aqui como eu caminho por lá. Talvez pensar mais o ideal, assim. Acho que uma coisa, pensando na questão praia, eu também não, eu moro perto da praia, mas eu não sou muito de ir na praia, assim. E aí, o meu bairro, eu não sou desprivilegiado, entre aspas, bem entre aspas mesmo, que o meu bairro é um dos poucos que é impróprio para banho de mar. Então, é até uma orla que é bem pouco movimentada, não tem nem muito comércio, nem nada, porque é bem desvalorizado, assim, nesse sentido, assim, tem mais residência, assim, diferente de outros bairros que tem muito comércio, muito turismo, então até um pouco mais cuidado, né? Então as pessoas têm mais essa relação, né, com o mar. Aqui não tá para você não dá para usar, então a gente nem anda tanto na beira, na orla daqui do meu bairro como nos outros bairros. Então acaba não tendo muito. Então acho que assim, né, o ideal do que eu gostaria era isso, assim, né, que tivesse. Eu acho que a João Pessoa, acho que para mim muita questão das águas, pelo menos onde eu vivo, né? Tanto o rio também tem aqui próximo também, então acho que é muito essa questão das águas que se fossem limpas, que a gente pudesse ter esse contato mais, né, com as águas daqui da cidade, tanto o mar como o rio, porque no final, principalmente o rio, talvez até mais, assim, o mar, eu falo mais pelo meu bairro, né, porque tem outros bairros que não tem esse problema tanto da poluição, mas eu acho que essa questão, assim, né, falando do meu ponto de vista, do meu bairro, né, de onde eu moro, assim, o verde até que é bem presente, embora, acho também que eu já comentei isso aqui, né, que a praça do meu bairro, onde eu moro, na verdade, não do meu bairro, é uma exceção, porque ela é bem arborizada, mas já tem uma praça que é 2 quadras daqui, e as outras, em geral, não são muito arborizadas, então são bem áridas, assim, então eu acho que é isso, assim, eu acho que seria legal se todo mundo, né, todos os espaços que tivesse esse mesmo verde de forma distribuída, de forma igual, que todo mundo tivesse essa mesma experiência que eu tenho, né, porque é quase uma bolha dentro da bolha, porque é isso, assim, eu moro perto de uma praça que por acaso é muito bem arborizada, mas as outras que estão mais próximo também já não são, então eu acho que eu tenho uma experiência, mesmo que não seja de caminhar, mas seja visual, até mesmo de ver pássaros, por exemplo, passando por aqui, é super comum, assim. Então, é um contato com a natureza muito diferente do que para quem mora 2 quadras, 3 quadras daqui. E se for falar, então, do pessoal das comunidades, então, já é totalmente diferente também.
E ainda falando mais, né, que eles vivem na beira do rio, então o rio sendo poluído é uma relação totalmente diferente do que eu tenho. Eu gostaria muito mais, assim, acho que o verde melhor distribuído e as águas mais limpas, assim, eu acho que é bem generalista que eu estou falando, mas era isso que eu gostaria de poder ter essa relação, assim, de caminhar e ter esse contato que fosse por igual, assim, que não tivesse essas desigualdades dentro de cidade, assim, que são bolhas dentro de bolhas. Eu acabei falando demais, assim. Mona, se quiser falar. Oi. Acho que eu também não pensei em como formular alguma coisa assim, mas na outra reunião que a gente teve, eu falei um pouquinho sobre como é a minha relação com a natureza também aqui no meu bairro. Enfim, acho que eu sinto falta total, assim, eu caminho pelas ruas aqui. Bom, a praça mais próxima daqui nem tem árvores praticamente, e os parques ficam muito longe, as ruas não são nada arborizadas, então eu realmente sinto falta de ter esse contato com a natureza, de se sentir assim, e de me sentir bem com o fato de estar em contato, mesmo que seja, sei lá, na calçada, andando na rua. Ou, enfim, e, sei lá, da minha experiência de ter nascido no Nordeste e, tipo, visitar, e também já, tipo, morei um tempo em litoral, então eu realmente sinto falta dessa opção de ter de lazer mesmo e da sensação, eu acho. Acho que é isso. Gosto de uma pessoa concisa, tá vendo que eu falo? Falo, no final falo nada. Não, mas é bom. Acho que esse é o momento de compartilhar experiências. Eu que não sei me expressar também. Começar. Ei, Paraíba. Agora vai, paraibanos aqui não sabem se expressar. Bora, gente. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Senão a gente pode ir para talvez para a próxima pergunta. Alguém que pensou mais alguma coisa no meio da conversa e queira. Eu queria falar. Não, é que eu estava pensando aqui. Eu acho que você falou que as áreas mais carentes aí são menos privilegiadas, assim, em termos de natureza, né? Lembra? Talvez a qualidade, né, da relação. Às vezes Entendi. tem. Talvez eu fale isso mais para frente em outra pergunta, então não quero adiantar minha resposta. Tá. Não, então também não vou adiantar, Mas não. é tipo isso, né? Na verdade, eu não sei se era para ser nessa resposta, porque agora eu já nem me lembro. Mas é Não, isso, então assim, vamos acho que esperar. Qualquer é coisa uma eu questão faço. acho que é mais a questão da qualidade, né? Da relação mesmo, assim. Às vezes tem natureza, mas não, a qualidade da relação não é a mesma, assim, né? O cuidado, enfim. Entendi. Não, vou guardar que vai que tem alguma pergunta assim, aí eu respondo. Aí, senão, depois pro final eu torno nesse comentário que eu ia fazer. Acho que tem tem uma pergunta mais para frente sobre essa questão. Acho que, inclusive, é a última pergunta mesmo. Essa questão das diferenças. Então, acho que até por isso que eu fiquei meio assim reticente quando eu estava respondendo, para ver se eu não estava me antecipando mesmo. Até eu construí o negócio semana passada, não tem nem 5 dias e já esqueci as perguntas. Tem, gente, tem. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa relacionada a essa pergunta? Eu não. Tranquilo também. Que se quiser passar, então, também, para a gente não ficar muito tarde. Essa pergunta é capciosa. Não sei quanto muito, né? Foi coisa lá do pessoal do time da comunicação. Cadê a galera aqui agora para ajudar a responder, porque desse tema aí eu não entendo muito, não. Mas bora que bora. Calma, Érica. Se deixa assim. Desculpa, gente. Gente, tá bom assim esse tamanho? Para Vocês mim conseguem tá, ver? apesar de Tá. não fica muito pertinho das quadradinhas, mas Né? também se aumentar demais fica difícil de ver, né? Também tá ok. Beleza. Então, ao caminhar, como é a sua interação com o bioma local?
Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, que elementos e espécies do bioma nativo você consegue observar ou sente falta ao caminhar? Tchan, 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 cadê os biomas? Google pesquisar. Elementos da Mata Atlântica. Brincadeira. É brincadeira, não, é sério. Mas pode responder, tipo, árvore, sei lá. Ou um nome. Não, se não souber, tá tudo bem, gente. Isso foi uma provocação da galera do grupo da comunicação que queria falar Não, sobre mas é questão de biomas, interessante, viu? mas a gente pode chegar à conclusão que somos todos analfabetos como é, sei lá, biodiversos. Chama, cadê a intervenção? Se Francis estivesse aqui, tava passando vergonha. Mas isso é muito interessante, porque eu percebi como a gente não nem sabe qual que é, né, assim, que tipo de árvore que é local. Eu tô falando da gente, mas na verdade eu, né, não sei, às vezes vocês têm mais conhecimento. Mas eu fico pensando, Peixes também, sabe? outras coisas. Oi? Animais também. Se alguém souber. Sim, é. Eu vou compartilhar minha experiência, que é, tipo, apesar de eu morar, assim, nas bordas e é já quase em contato com a Mata Atlântica, sei lá, acho que eu vi um macaco, assim, ou um tucano, sei lá, 2 vezes na vida quando eu fiz uma trilha, assim. Então, realmente, eles estão muito distantes, eu acho, para mim. Quanto a espécies de vegetação, eu não faço a menor ideia do que seriam realmente as árvores. Eu acho que é uma coisa legal de se notar, o quanto a gente desconhece o nosso próprio bioma, né? Então, eu também achei muito legal, assim, porque eu vivo na Mata Atlântica, né? É um pouco diferente daí. Aqui tem tucano, o tucano vem, tipo, na frente da minha casa, assim, fica ali, bicando os fios, e, enfim, fazendo o barulhinho dele. Quando ele faz barulhinho, eu já corro pra janela para ver o tucano. Dá para ver bichinhos, às vezes a gente vê uns macaquinhos perdidos aí pela cidade, aí tem que chamar o bombeiro, sabe? Mas saber mesmo é, quais desses bichos são realmente daqui, desse bioma, principalmente em relação à vegetação, é um pouco complexo, assim. Eu até lembrei que uma vez eu fiz a matéria de silvicultura e, e aí o professor pediu para a gente selecionar alguns frutos de árvores daqui, sabe? Quando eu fui pesquisar os frutos e ir para campo buscar, eu não sabia, sabe? Qual que era a árvore mesmo daqui, qual que era exótica, e isso mostra muito como que a gente introduziu espécies exóticas a ponto de que a gente não consegue enxergar realmente o que é nosso, assim, né? Então, apesar de eu enxergar muito a diferença de bioma quando eu vou daqui para outras regiões que são relativamente próximas, como quando eu fui para Viçosa, é perto, assim, lá perto de Belo Horizonte. Eu moro no sul de Minas, então mais interior de Minas, quase. Eu lembro que eu notei muita diferença de paisagem, assim, indo para lá. E ainda no mesmo estado e próximo do mesmo bioma, né? E ao mesmo tempo, quando eu vou para o litoral também, eu noto uma diferença. Mas, não sei, apesar disso, sempre tem alguns elementos que são muito parecidos. Só não sei se realmente são da Mata Atlântica ou não, sabe? Mas aqui na minha cidade, quando eu caminho assim, é o que eu disse, tem muita montanha, então a gente sempre está em contato assim com esses elementos. Só que aí entra também a questão do homem, assim, né? A maioria das montanhas aqui são depenadas, assim, não tem nada, só tem pasto. Então, não sei, se pasto for Mata Atlântica, a minha relação é bem triste, porque é só pasto, assim, só tem alguns lugares que tem algumas reservas, assim, que você olha e aí é toda preenchida de arvorezinhas, e aí, dependendo da época, florescem uns ipês bonitos, amarelos, rosas, e aí é bem bacana, assim, mas não sei se ipê é da Mata Atlântica também. Essa é a minha contribuição.
acho que eu posso falar. É, eu também não sei muito, assim, que eu sou uma pessoa que eu faço ciências sociais, né? Então, não, não tenho muito conhecimento específico, mas aqui, Araraquara está entre, né, o Cerrado e a Mata Atlântica, e apesar, como é uma cidade bem pequena, assim, tem a presença bastante, assim, na minha casa de pássaros. Quando eu aqui é bem marcado pela a região inteira, né, pela cana. Então, apesar de ser muito seco por conta disso e às vezes ter queimada, e é muito difícil conseguir achar áreas ainda que estão preservadas, elas estão assim em pequenas partes no meio do montante de monocultura de cana. Mas mesmo quando a gente consegue achar alguns desses lugares, tem a presença, assim, bem forte de alguns animais, tem macacos. Na Unesp, onde eu estudo, já apareceu onça, é, tem cutia lá também, bastante preá. Então, tem bastante pássaros, assim, diversos, mas o que tem muito famoso aqui em Araraquara também, né, que é essa rua que eu comentei, que são os oitis, e as praças, no geral, têm uma vegetação, assim, mais característica, acho que da Mata Atlântica, assim, com plantas com folhas mais largas, não tem, sei lá, não tem uma característica, assim, de pinheiros ou araucárias aqui, assim, é bem marcado por uma vegetação mais da Mata Atlântica. Acho que era isso. Bom, gente, eu posso ir na sequência, então. Eu coloquei que, infelizmente, aqui a minha cidade, ela também é muito turística, né? E aí, ao longo dos anos, ela foi perdendo essa essência da Mata Atlântica. Então, hoje, ela já quase não existe. Mas tem algumas cidades vizinhas e uma das mais preservadas, uma das cidades mais que tem a Mata Atlântica mais preservada, é uma dessas cidades vizinhas que chama Bertioga. E lá, assim, é uma floresta tropical fluvial, né? Árvores de até, se não me engano, 25, 30 metros. Eu já fiz uma saída de campo para para Restinga lá, né? E acho que o que caracteriza bastante também é uma vegetação que fica na borda da praia, que chama jundu. E de animais também é um pouco do que a galera falou aí da Mata Atlântica, né? Tem bastante passarídeos, bastante. De vez em quando você vê uma outra espécie de macaco, né? Insetos pra caramba. E, enfim, assim, basicamente isso. Ah, eu queria completar rapidinho, que aqui uma coisa que é bem característica, eu acho, assim, e que eu vejo com muita facilidade, tanto no meu caminhar quanto na minha janela, porque eu moro atrás da minha janela tem um rio, são as capivarinhas. Tem muitas capivaras e filhotinhos de capivara, é muito fofinho. Todo mundo já falou, só faltou eu mesmo? Aí estava aqui pensando, então, leigo, minha mãe era botânica, mas eu, eu também segui o caminho oposto, fui para arquitetura e para mais para humanas, sociais e tecnológicas do que ambiental. Então, sou meio, bem leigo sobre esse assunto, assim. Tem até uma pesquisada, algumas coisas aqui para conferir, assim, eu sei, aqui nessa região que eu moro, tanto de uma pessoa como, enfim, litoral norte da Paraíba, é mais conhecido pelos ipês, assim, que foi ipê amarelo, enfim. Na cidade que eu, na época que tem a floração, fica muito bonito, assim, também. Tem uma área lá, meio
montanhosa na estrada, quando você passa, fica muito bonito, assim, a floração e tal. Eu estou fugindo super do caminhar, né? Mas é porque eu estou tentando pegar as referências de onde eu sei. Eu estava pensando aqui em questão dos animais, né? Porque eu estava me lembrando que a universidade tem uma baita de uma reserva, né? Mata Atlântica, assim. E aí, né, fica dentro também, né, da reserva, enfim. E lá tem muito, às vezes aparece preguiça, assim, principalmente na rua, do outro, já perto das vias que ficam ao redor, assim, que é até meio complicado também, porque uma via bem movimentada, então pode dar acidente. Então já aconteceu de a gente encontrar preguiça por lá, e às vezes dentro da universidade também. E eu estava me lembrando também que a praça onde minha família mora no interior é bem famosa por causa das preguiças também. Tinha muito mais, com o tempo foi, né? Enfim, acho também acidente, principalmente questão de fiação elétrica. Então, eu não sei, faz muito tempo que eu não estou indo lá, né? Por causa da Covid, e eu não sei, faz muitos anos que antes eu caçava férias lá, essas coisas, era mais comum saber notícia, apareceu uma preguiça ali. Mas eu acho que nunca nem eu tive muito contato, assim, minha família que sempre fala que antigamente tinha muita, muita mesmo preguiça naquela praça, hoje em dia você não vê tanto. E mico também, né, saguinho, né, enfim, lá também tinha mais, hoje em dia não tem muito, também já aconteceu muito incidente com fiação elétrica lá. E eu tô tentando lembrar disso, assim, eu acho que eu lembro que quando eu fiz meu projeto TCC era um parque linear, então eu tive acesso a um estudo da área da Secretaria do Meio Ambiente e falava muito disso, né, da descaracterização da vegetação na cidade por conta, né, das espécies exóticas. Então, acho que se a gente que já é leigo já não sabe, ainda mais complicado ainda quando esse tipo de coisa acontece. Então, se eu fosse dizer o que é que eu sinto falta, eu sinto falta primeiro de saber, conhecer o meu idioma local para depois, sim. E também sinto falta também de que não tivesse nesse estado, assim, acho que as cidades se perdeu um pouco, né? Ou pelo menos algumas cidades, acho que essas coisas acabam se perdendo, assim, principalmente da vegetação, né? E os animais piorou, né? Porque é muito complicado, né? Eles ficam isolados, às vezes, em algumas áreas, assim, estreitas, enfim, onde tem mais verde, porque é isso, né? É complicado. Como é que uma preguiça vai sobreviver numa praça no meio de uma cidade? Tipo, não é à toa que isso foi se perdendo, né? E sendo uma cidade pequena, piorou se fosse uma cidade grande, então é complicado, assim, mas... E ao mesmo tempo eu fico me lembrando, né? Porque quando eu entrei na área que eu fiz a minha pesquisa do meu TCC, é tão estranho como eu estou dentro da cidade, mas eu sinto, assim, a área estava super degradada, não tinha quase arborização. O rio poluído, e muita vegetação, enfim, né? Eu esqueci como é o nome que fala, que dá muito em rio, assim, principalmente quando tem poluição. E mas dentro da cidade, muito perto dos prédios, mas a relação é, de repente você consegue escutar mais os pássaros do que se eu estivesse na rua, então é estranho, assim. Ainda mais eu que estava pensando em fazer um projeto de parque, então isso me deu um fio de esperança, assim, né, que aquilo ali era a- com todo aquele sofrimento da natureza, ainda existia uma relação diferente com a cidade, né, que era aquilo ali do que eu no dia a dia, por mais que eu me sinta envolto de a natureza nas ruas ou nas praças, enfim, mas aquela área ali, por ser um pouco maior, você já conseguia ter você está no meio da cidade, mas você conseguia ouvir mais, assim, conseguia ainda com aquele pouco de vegetação que tinha, mas eu estava conseguindo ouvir mais os pássaros, era um silêncio que não tem, você sai da área e vai para a calçada, não é a mesma coisa, então eu fiquei assim, fugi totalmente da conversa, mas é porque eu lembrei disso, né, sobre da área que eu estudei, eu fiquei pensando nessa questão mesmo, como a natureza mesmo no sofrimento ainda consegue dar algum sinal de vida. Eu acho que pensar muito nisso, né, de como a gente fragmentou, degradou, enfim. Mas essa pergunta é meio capciosa mesmo, assim, acho que teria que ter, principalmente mais gente de outros biomas, acho que a maioria aqui está na Mata Atlântica, então Eu só queria complementar que, pois agora eu fiquei pensando, tipo, essa é a minha relação com o bioma,
E aí eu vejo que os meus pais têm uma relação completamente diferente, tipo, onde que eles cresceram no sertão, tipo, lá, sei lá, eles falam, eles veem, eles falam constantemente, assim, das espécies, dos animais, ficam, tipo, e a gente vê também, para todo lado, tem chique-chique, tem juazeiro, tem todas as espécies, e, tipo, e os meus pais sempre contam as histórias sobre verem os animais, assim, então, eu acho que é outra relação, enfim. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Ele pode ir para a próxima, de repente, assim, facilitar a vida ou não. Começando a achar que a próxima ainda vai ser mais capciosa. Ai, gente, agora prepare-se para a dificuldade, assim, que eu já estou há dias que eu fiz essa pergunta, estão me perguntando e eu já sei a minha resposta, mas está sendo sofrida aqui, não sei vocês como é que vai ser. Que referências negras e ou indígenas você reconhece por onde caminha e a partir dessas culturas como repensar nossa relação com a natureza, em especial nas cidades. Joguei a bomba. André, quando você pensou nessa pergunta sobre referências negras ou indígenas, seria, tipo, em termos de desigualdades na cidade ou, tipo, Não, enquanto eu caminho... tá, melhor você explicar. essa foi uma questão que a Kinga sugeriu, né, na temática, né? Quais são as referências negras e indígenas que a gente reconhece nas cidades e como, mas eu acho que é muito mais trazendo essa questão mesmo de cultura e território, enfim, pensando, né, que referências consegue observar e a partir dessas culturas como repensar a natureza. Obviamente, seria ótimo se tivéssemos pessoas aqui para falar pessoalmente, sim, eu posso falar, mas vai ser bem vago do que a minha resposta vai ser vaga, mas enfim, se alguém quiser comentar alguma coisa, porque às vezes as pessoas, mesmo não sendo, às vezes têm um contato com essa cultura, enfim, conhecem alguma coisa. Não vou adiantar minha resposta, mas assim, é mais pensando em referências de território, cultura mesmo. Assim. Eu estava aqui pensando, assim, mas eu, sinceramente, não conheço muitas referências, assim, negras ou indígenas, né? Aqui no meu bairro. Assim, eu moro perto do bairro da Liberdade, que, que é um bairro que tem esse nome por conta dos escravizados, né? Mas hoje em dia a maior referência dele, essa referência se perdeu, né? E a maior referência dele hoje é da cultura não só japonesa, mas asiática, né? E aí eu até vi um tempo, eu não sei nem se foi na última semana do Caminhar, eu vou tentar procurar, mas teve, eu vi uma atividade que é de um grupo aqui de São Paulo que eles caminham pela cidade e colocam placas falando, tipo, aqui aconteceu tal coisa, aqui... Enfim, eles colocam placas falando de momentos históricos, assim. E eles fizeram na Liberdade. Eu tenho quase certeza que foi na Semana do Caminhar do ano passado. Não, quer dizer, ano passado foi Covid, né? Do ano retrasado. Eu vou procurar.
E aí eles trouxeram muito essas referências negras para o bairro da Liberdade, né? Mas eu não conheço muito, não. Eu também não tenho, assim, referência, não tenho, não conheço, né? Eu até dei uma pesquisada rápida para ver se eu achava algo, assim. E a única coisa que eu achei foi uma notícia, assim, meio triste, assim, que fala que a minha cidade, ela já ganhou alcunha, que eu não sei o que é isso, de cidade de luz, porque ela foi a primeira cidade mineira a liberar escravos e que ela era a cidade com o maior número de escravos no sul de Minas. Mas eu não encontrei, sabe, nada falando de hoje, assim, que tem alguma referência de povo indígena, ou de comunidades negras, assim, realmente. Eu não acredito que não tenha, eu só acredito que eu realmente não conheça. Mais alguém? Se não, ninguém pensa que tiver mais algum. Eu posso falar aqui, mas se mais alguém quiser falar. Eu vou, então. Como eu pensei, eu tive tempo para pensar, né? Eu que elaborei as perguntas em cima do que o pessoal. Até porque, na verdade, desde o dia que é um mês e meio, né? Que a gente fez o toró de ideias da Semana do Caminhar, e desde o dia que a Kinda deu essa ideia, eu venho refletindo, 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 refletindo. Então, talvez eu tenha conseguido elaborar um pouco a pergunta, mas não quer dizer que eu também, então, eu desconheço muito sobre essa questão, assim. Acho que aqui em João Pessoa eu consigo sentir mais, em termos de nomes, as referências indígenas. Por exemplo, meu bairro se chama Munaíra, então eu sei que tem origem, eu já vi que tem uma origem indígena. O Rio Jaguaribe tem depois de uma pesquisada, eu vi que não é consenso, mas que seria também de origem indígena, o nome. Vou falar coisas meio óbvias, assim, eu também dei uma pesquisada para ter certeza que rede é uma coisa que é mesmo de origem indígena, pelo que eu vi, sim, né? Eu não quero também reproduzir coisas que às vezes todo mundo fala que eu não tenho certeza, mas eu dei uma pesquisada e parece que é, mas eu não vou afirmar que sim, mas rede é uma coisa bem normal, cotidiana aqui no Nordeste, né? Então, mas assim, eu acho que se eu for pensar aqui de referências, eu acho que eu vou entrar muito no espaço particular, assim, espaços privados que eu consigo observar, tirando essa questão dos nomes indígenas, né? Que é mais do bairro, das cidades, tem cidades aqui também, inclusive Manaíra também é uma cidade da Paraíba, tem nomes, tem indígenas, assim, mas eu provavelmente também tenho nomes com referências, só que talvez, provavelmente, não, acho que não tão provavelmente a palavra, talvez tenha também referências negras, mas talvez eu desconheço. É, e eu fiquei muito pensando mesmo nisso, assim, acho que também pensando muito no que recentemente a gente discutiu de cultura, né? E eu li estava lendo o documento da Visão sobre essas questões e trouxe muita, também já tinha me trazido algumas reflexões sobre isso, assim, do apagamento, né? Enfim, a gente desconhece, não conhece a gente eu mesmo, acho que o último contato que eu tive com alguma coisa relacionada a indígenas negros na escola, por exemplo, foi no ensino médio, porque durante a faculdade fiz arquitetura, mas eu tive muitas disciplinas de história da arquitetura, muitas mesmo. Também mais três, eu acho, duas ou três, só de arquitetura do Brasil, mas, assim, eurocentradíssimo. Então, eu acho que isso também complica, você fica, não tem essa... Então, minhas referências, às vezes, do que eu sei de matriz negra, indígena, africana, indígena, às vezes de espaços particulares, dessa de matriz, ou então de algum espaço talvez mais multicultural,
a casa de alguém que eu conheço, que é, enfim, de alguma religião, enfim, que tem alguma coisa relacionada, alguma relação com essas culturas, enfim, porque eu conheço algumas pessoas, enfim, então conheço, assim, mais no âmbito privado, enfim, mas pensando no âmbito público, no espaço público, na cidade, as construções. Eu vou falar que, como arquiteto, eu vou para o centro histórico, eu sei que aquela arquitetura colonial, imperial, não sei o quê, referência da Europa, papapá, aí se você for pegar algumas construções mais recentes, entre aspas, assim, anos 60, 70, 80, você vê aquelas construções aqui no Nordeste, tem Cobogó, essas coisas e tal, então você consegue ver uma leitura ainda de alguma coisa, por além da época da construção, alguma referência que não é, no caso, negro ou indígena, mas enfim, você consegue ver. E aí eu fico refletindo, hoje em dia, qual é a diferença de um prédio que eu moro para um prédio que você vai encontrar em qualquer cidade do Brasil, às vezes até de outros lugares. O que é que tem, o que é que ela me passa de informação de alguma cultura, de alguma coisa, assim, aí pensando na questão, acho que no texto do Visão falado, acho que é alguma coisa de, calma, desraizamento, acho que é isso. Ou, se eu não desenraizar, acho que é isso mesmo. Desenraizar. Acho que eu estou pagando, enfim. Qualquer coisa, olhe na visão, pessoal. Tem na parte de cultura fala sobre isso, muito sobre essa questão, né? Globalização também, né? Porque é isso, assim, pensando eu enquanto estudante de arquitetura, a arquitetura global, né? A gente está pensando na técnica, está pensando na tecnologia, mas tirando daí vai entrar também na questão racial do próprio curso, mesmo que a gente também, pessoas brancas, a maioria, hoje em dia está até um pouco mais diversa, assim, principalmente depois da questão das cotas, já deu uma amenizada nisso, porque o perfil realmente, pelo menos, tanto aqui, acho que em vários lugares, assim, e acho que em vários lugares ainda não melhorou muito, assim, eu me lembro de conversar com a Bá, ela de São Paulo, né, também com a Érica, e ela falava muito da galera da arquitetura da USP. Eu acho que ainda não mudou muito do que mudou para cá, por exemplo. Mas eu acho que é isso, se a gente não tem, a gente projeta sem ter referência, e aí são os prédios, são as praças, são os lugares, ah, e aí pensando nessa questão da cultura, né, como mudar a relação, porque eu estava vendo até um vídeo também, agora na aplicação da semana passada, de gente, eu vou falando muito, desculpa, eu estou trazendo aqui todas as informações que eu consegui aprender esses dias por causa dessa pergunta. E aí a gente estava falando de racismo ambiental por causa da formação, né, de sábado, e aí tem um vídeo que eu vi que falava muito da questão que a cultura negra é isso, assim, os orixás, enfim, são elementos da natureza, né, e aí também eu estava vendo semana passada alguma entrevista com, meu Deus, esqueci o nome, enfim, esqueci o nome dele, um indígena também, e aí ele estava falando justamente com essa questão a diferença dessa relação nossa ocidental, né, que a gente até fala, né, natureza como se fosse uma coisa à parte, e depois eu fiquei pensando muito no que a gente fala, do nome da roda e tudo, você fica repensando isso, esse olhar de como a natureza fosse uma coisa à parte, como se a gente, ser humano, não fizesse parte da natureza, a gente também não fosse bicho, enfim, e aí eu fiquei muito pensando nessa questão, né, a relação para eles, né, faz parte, né, são parte da natureza, a natureza não, o humano não subjuga a natureza, né, ele faz parte da natureza, a gente se separa da natureza, quer controlar a natureza, aí eu entro também na questão da arquitetura, porque eu fiquei refletindo muito como eu, às vezes, queria fazer os projetos, se eu vai desenhar uma praça, alguma coisa que tivesse áreas verdes, eu sempre privilegiava as áreas verdes, e os caminhos para as pessoas eu fazer coisas meio estreitas, assim, meio não, eu queria que tivesse mais verde nos meus projetos, e não era a pessoa mais, essa questão de ser uma pessoa muito, eu não tinha muita consciência dessas questões, assim, ambientais e tal, mas eu queria que tivesse mais verde, assim, até pensando em permeabilidade e outras coisas, e aí eu sentia, e os professores, não, aumenta isso aqui, bota mais espaço para as pessoas passar, bota... E a gente está pensando de cima alguma coisa que a gente acha que vai ficar mais bonito, porque vai ficar uma coisa grande, não sei o quê, e acaba, sei lá, a gente, às vezes até um lugar que nem a gente sabe que não vai ter esse monte de pessoas passando ali, por que que a gente vai colocar um passeio super largo
em vez de colocar uma coisa a gente acha que a gente tem o poder de estar subjugando a natureza na hora de projetar uma coisa, a gente acha que o certo é uma praça calçada que tem uns canteirinhos para as árvores, a gente, ao contrário, não sei, até esse olhar mesmo, às vezes que a gente tem, sei lá, o rural, como se fosse uma coisa de pobreza, ou a floresta é primitiva, a gente que está na cidade é o super avançado, super, enfim, eu acho que é muito cultural também da nossa relação com e aí, eu acho que eu vou terminando aqui mesmo, né? Para começando desse erro de falar da natureza como se fosse algo à parte da gente, né? A gente faz parte da natureza, então, o ser humano parar de querer se subjugar, né? Porque eu fiquei muito pensando nisso na questão do projeto. Por quê? Porque que eu tenho que fazer uma coisa que dê espaço para as pessoas passarem e tire a natureza que tem ali? Por que um governo, alguém, as pessoas não podem ver um canteiro com árvore que já quer tirar para alargar a via, enfim, é sempre espaço para o carro, ou então para as pessoas, mas nunca é para o verde, para a água, como disse a Érica, né? São Paulo passou por cima de vários rios, o rio está invisível, como, que, que ideia é essa que a gente se acha o dono de tudo, assim, né? A gente vai passando por cima, literalmente por cima da natureza, então... E aqui eu estou novamente repetindo natureza como se fosse uma coisa à parte, né? Enfim, é muito louco isso. Eu acho interessante, assim, de pensar essa questão que você falou até do apagamento, né, dessas referências indígenas e negras, porque tem, mas a gente não sabe. E elas foram apagadas mesmo, né? É para a gente não saber mesmo. E eu até coloquei o link, se alguém quiser dar uma olhada depois. Eu fiquei sabendo, por exemplo, dessas referências negras no bairro da Liberdade muito recentemente. Eu nunca tinha escutado falar disso antes, assim, na adolescência, enfim. Mesmo já de adulta, assim. Mas eu acho que é uma reflexão, só é algo que a gente tem que parar para pensar, né? Sim, só para complementar, uma coisa que eu tinha feito a reflexão e eu esqueci de falar, mas meio para amarrar mesmo que eu estava falando assim sobre as cidades, né? E aí não falando da natureza, mas as terras são indígenas. Quem são as pessoas que construíram as cidades lá no início, que até hoje ainda são a maioria que estão construindo e, enfim, né? E não, a maioria é negra, foram pessoas negras, ainda mais na época quando eram escravizadas, que construíram tudo, né? Mas elas construíram cidades que são ou baseadas na Europa, ou que hoje, no caso, baseada em nada, é globalizado, não tem. Elas estão construindo, elas continuam construindo as cidades, mas a referência não, eu diria hoje até que não é nenhuma. Porque, como eu falei, né, enquanto arquiteto, eu posso dizer que até um tempo atrás a gente tinha referência europeia, referência, ou aqui no Nordeste ainda teve um tempo de arquitetura nordestina, mas e hoje em dia, não, é um prédio, assim, também tinha refletido, assim, sobre arranha-céu, por exemplo, assim, eu vejo esses arranha-céus em alguns lugares na Ásia, árabe, não sei o quê, tem algumas referências culturais da cultura local, aqui gente não tem, a gente constrói totalmente sem referência nenhuma, assim, é pura tecnologia, a gente não tem referência de cultura nem local, piorou de cultura negra ou indígena, assim, a gente não tá. E eu repito, né, as terras são indígenas, as pessoas que estão construindo são pessoas negras, mas a cultura, eu não diria nem que é branca, a cultura é de ninguém, a cidade não tem mais referência de absolutamente nada, assim, é um negócio globalizado que nem dá para dizer o que é, não tem referência, a gente está fazendo cidades sem referências, e é isso, né, como eu falei da questão da natureza, né, a gente se acha, passa por cima, né, a gente não... Acho que pensar a cultura para repensar essa relação com a natureza, começando a repensar a nossa relação com a natureza em total, né? Essa ideia de que a gente está parte da natureza e que a natureza tem que se subjugar à nossa vontade, enfim.
para a última pergunta, para todo mundo respirar. Desculpa, esse foi muito denso a reflexão. Acho que é porque eu demorei muito tempo. Não foi muito tempo, não. Eu só acho que a reflexão foi muito válida mesmo. Eu mesmo fiquei Eu passei pensando muito tempo aqui. refletindo tudo isso. Então, por isso que eu pego, não achem que eu direi isso aqui do nada, não. Vai, é meio injusto com vocês, porque eu tive tempo para pensar na resposta, né? Mas... E vocês perceberam que eu caprichei mais nessa resposta do que nas outras, porque eu sofri muito com essa pergunta. Eu ficava tentando, assim, me veio muita coisa da faculdade, assim, né? Eu, enquanto pessoa que, teoricamente, desenha cidades, eu fiquei me colocando nesse lugar de como eu também participo desse apagamento total, tudo, né? Até da nossa, por exemplo, eu como nordestino, que a gente está construindo, tem alguma referência do Nordeste? Não tem também. Gente, a Érica caiu. Ficou uma Érica, a outra caiu. Calma, Nossa, não reparei. vi aqui. Ela tá entrando. Tá aí, tá aí. Érica, estás entre nós? Oi, voltei. Eu dei uma breve caída, mas já voltei. Tá, eu vou fazer então essa pergunta. Eu já vi que alguém respondeu, foi a Nath. É, a última para fechar essa noite densa. Desculpa as reflexões densas. Talvez eu tivesse deixado. Aquela, na verdade, talvez era a última pergunta, mas eu achei interessante essa ser por última, porque aquela ainda estava pensando na cidade como um todo, né? E aqui eu acho que foi adentrar um pouco mais, né? Então, ao morar e ao caminhar em diferentes lugares, quais diferenças sempre na relação com a natureza? Eu já me adiantei nessa resposta. Como superar as desigualdades nessa relação? Eu acho que a gente, naquela reunião do Sistema de Áreas Verdes, né, eu até comentei, assim, da diferença se aqui no bairro que eu moro hoje em dia já tem pouco contato com a natureza, às vezes eu vejo o bairro que meus pais moram, né, que eu morei muito tempo, tem muito menos, assim. E ter um contato próximo com... E é muito engraçado, assim, na minha experiência de São Paulo, quando eu falo natureza, a primeira coisa que vem na minha cabeça é árvores. É tipo, são árvores e mato, mais do que animal, do que rio, porque rio ainda é, tipo, tem que sair da cidade. Rio, um rio limpo, né, agradável, assim, de se ficar. Mas eu tenho muita, eu tinha muito essa questão, assim, de quando eu era mais nova, tipo, ver a natureza e ir num parque é aquele passeio do dia que a gente se programa, é tipo, vamos ao parque para ver a natureza, sabe? É bem esse distanciamento que o André falou, assim, como se fosse algo à parte, algo diferente da gente, sei lá. Eu sempre tive essa relação e é algo que eu sinto muita falta de ter a natureza mais presente no dia a dia, assim, porque às vezes quando eu vou, por exemplo, para a cidade do meu pai, que é uma cidadezinha bem pequena, no interior do Rio Grande do Sul, o contato com a natureza já é muito diferente. Lá tem rio, é a mesma coisa que a Nath falou, né? Acho que foi a Nath que falou que vê montanha, lá também, assim, qualquer lugar que você está da cidade, você vê montanha. Não sei, eu me sinto muito diferente, assim. E até uma... Eu acho que isso vai fugir um pouco do tema do caminhar, mas da última vez que eu fui para a cidade do meu pai, eu percebi como até com mosquito, com aranha, com bichos, assim, eu me sinto muito diferente quando eu estou em lugar que você está mais
assim, com mais natureza em volta do que aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo a primeira coisa que eu faço é me assustar ou falar, que é isso? Uma aranha, socorro, sabe? E lá parece que, eu não sei, eu estou viajando aqui, mas eu sinto essa proximidade maior, assim, e eu sinto muita falta disso. Eu acho que isso se estende ao caminhar e ao viver a cidade, estar na cidade, né, assim, se sentir parte da cidade, desse espaço. Mas é isso. Alguém mais? Eu posso responder aqui também. É, era até o que eu ia falar lá no começo, assim, que eu não sei como essas relações são em outros lugares, mas aqui, assim, a maioria das áreas mais periféricas são mais próximas à natureza, sabe? São áreas mais longe do centro, né? Então, o centro e o redor do centro é bem... Tirando essa parte que eu falei da universidade, que é um bairro onde tem mais árvores, e inclusive fizeram o parque da cidade no final desse bairro, assim, sabe? Que é o bairro mais privilegiado aqui de Itajubá. E esse parque da cidade é um lugar onde as pessoas vão normalmente para caminhar, assim, fizeram um lago artificial, e aí a galera gosta de correr e caminhar em volta. E o caminho para ir lá é justamente a avenida mais urbanizada não, arborizada daqui, mas é uma área super afastada, assim, das regiões periféricas. Tem até uma região ali que que a galera que mora lá é um pouco, tem uma renda menor, assim, mas nem tanto quanto outras áreas que são mais distantes. E acaba que essas áreas são mais próximas ao mesmo tempo da natureza, porque elas são mais próximas das montanhas, né, e longe do centro. Então, embora sejam mais próximas com essa relação de caminhar na natureza, elas são mais distantes, assim, de áreas que aqui, que o pessoal costuma sair para passear, para contemplar a natureza ou a beleza do lago, enfim. Então, tem isso também. Então, as regiões periféricas, elas são próximas de natureza, mas ao caminhar ali, elas não vivenciam aquilo no caminhar, né? Só se elas fizerem trilha. Aí ela vai estar experienciando. Para experienciar mesmo mais a questão do urbano com natureza, assim, tendo uma infraestrutura bacana para caminhar e ao mesmo tempo tendo toda a vegetação ali e aquele frescor, né, que a vegetação traz, enfim. É mais na área do parque, que é mais afastado mesmo. Aí na questão de como superar as desigualdades, eu sinceramente eu não sei, assim, sabe? Eu acho que começaria talvez por um planejamento territorial que incluísse mais áreas como essa do parque, mais próximas às regiões periféricas, assim. Embora tenha natureza lá, eu acho que ter espaços onde as pessoas podem ir, sentar e contemplar aquilo de uma forma mais segura, porque também não tem natureza ali, mas é montanha. Você não pode deixar uma criança, por exemplo, entrar pro mato dentro. Não tem isso, né? Então, talvez espaços que sejam apropriados para caminhar, para contemplação e ao mesmo tempo que sejam seguros e acessíveis assim para as pessoas. Acho que isso falta. E quando tem é muito longe assim, sabe? Então, na questão do caminhar e em espaços verdes assim, em termos de desigualdade, eu acho que é isso, sabe? Propor mais praças e áreas verdes, espaços verdes seguros assim nessas regiões.
Eu queria dizer que concordo totalmente com a Nath. É, enfim, eu também acho que, de fato, quem está na periferia, de fato, tem um contato maior com a natureza, pelo menos minha experiência daqui, Grande São Paulo. Mas justamente porque a mancha urbana foi crescendo e as pessoas precisaram ocupar, sei lá, a natureza de uma forma totalmente desordenada e desigual e sem acesso a nenhuma infraestrutura, né? E o que eu vejo aqui é justamente isso, tipo, apesar de eu estar próximo à natureza, eu estou longe das infraestruturas, assim. A natureza até existe ao meu redor, mas eu não acesso ela e eu não caminho por ela, assim. Eu até tenho medo de caminhar. Eu até converso com os meus pais, vou fazer caminhada aqui numa das regiões. E eles, não, mano, você vai morrer, assim, você vai ser sequestrada. E é isso, também acho que a forma de superar essas desigualdades é com planejamento e política pública, assim, tipo, não tem, é uma coisa que está um pouco longe das nossas mãos, mas que a gente pode ir tentando brigar por. Alguém mais? Acho que tá faltando. Eu posso. Assim, eu já me adiantei, na verdade, né? Porque eu falei da diferença do que era do meu bairro para o interior, que é da minha família, né? E aí também falei um pouco naquela hora que a Nath, como perguntou, também falei um pouco da diferença que é meu bairro para os outros bairros, mas assim, em síntese, né? A diferença, assim. Eu nem falei das diferenças também da época que eu moro. Quer dizer, já falei também, né? Acho que quando a gente falou de áreas verdes, eu falei muito dessa minha relação com o Parque de São Paulo, como era diferente para mim, que é aqui em João Pessoa, né? Então, era diferente, assim, mas pensando também, talvez eu tivesse mais contato com natureza em parques em São Paulo, porque aqui em João Pessoa não tem muito parque, mas ao mesmo tempo, qual é o contato que eu tenho com a natureza fora do parque lá, e aqui eu tenho, por exemplo. Então, em São Paulo eu não sentia tanto assim, por onde eu morava, talvez eu visse mais natureza nisso mesmo, né, restrita aos parques. Aqui não, ainda tem arborização de algumas ruas, algumas praças, algumas coisas assim. No interior, então, nem se fala assim, acho que tem mais, assim, uma questão do... Mas dessas diferenças, assim, mas... então, eu já comentei algumas vezes, né? Às vezes tem bairros periféricos ou mais pobres aqui de uma pessoa que até tem mais áreas verdes, enfim, do que tem aqui nos bairros mais nobres. Embora também eu já comentei também que o bairro mais nobre normalmente é na orla, então às vezes não tem praça, mas tem a praia, né? Mas, e aí também pensando assim, o pessoal também que às vezes mora nessas áreas beira de rio, então acho que tem uma relação também diferente e tal, mas também, no caso daqui, não diria que seria a melhor das relações, porque, né, o rio poluído e tal, se fosse um rio limpo, pelo menos, eu acho que já seria uma coisa diferente, assim. Mas eu fico muito pensando como, no menos no caso de uma pessoa, né, do que adianta, né, ter mais natureza para o pessoal que está lá na periferia do que eu aqui, mas se a natureza de onde eu moro é mais bem cuidada do que lá, então as praças, você vai olhar no mapa de João Pessoa, onde estão os parques, a maioria dos parques que estão nas periferias, em termos de lei, né, que está demarcado como parque, mas na prática, os parques que funcionam, que têm alguma infraestrutura de lazer, em geral, estão mais, ou as praças também, em geral, estão nos bairros mais nobres, tipo, são os bairros, as praças mais bem cuidadas, os parques mais bem cuidados, já não é tão bem cuidado se for pensar bem assim, mas ainda é o melhor que tem. Do ruim, o pior sempre sobra, né, para quem está nas áreas mais pobres. Então, e aí como superar essas desigualdades na relação? Eu penso que é até um pouco sistêmico também, né? Porque aí vai lá das próprias desigualdades, né? As desigualdades da cidade é reflexo das desigualdades sociais. Então,
se não combate essas desigualdades lá na raiz, a gente talvez não vai conseguir superar nunca as desigualdades que se materializam na cidade. Na verdade, ela vem reflexo do que é a desigualdade social mesmo e do sistema como que trata as pessoas de forma diferente, né? Não direito como se fosse luxo, então até o direito à natureza é um direito só de quem pode pagar, então quem não pode tem, mas não é. Então, o poder público só vai ser superado agora com o poder público começar também a tratar essa natureza que não é do bairro nobre, como também tem o mesmo direito, a mesma infraestrutura que a gente tem, que está no bairro nobre. Então, por que que eu, no meu bairro, as praças também, e nem tanto, como eu falei, né, porque acho que é meio exceção, a minha realidade, que eu olho aqui, uma praça super arborizada já não é a realidade de outras praças próximas onde eu moro. Mas, e talvez até tenha praças melhores arborizadas, eu acredito que tenha em alguns outros lugares da cidade, assim, não necessariamente nos bairros nobres, mas é isso, fico me pensando qual é o cuidado, né, a infraestrutura, qual é o cuidado que tem, enfim, não só com a natureza, né, com a população em si, né, se a infraestrutura da gente, a gente já está achando que está ruim, se a saúde, a educação, as áreas para a gente que está em um bairro um pouco mais uma renda maior já não está bom para quem está lá, enfim, pior, bem pior. Então, as desigualdades nessa relação, para mim, são reflexos das desigualdades sociais que se refletem, na verdade, né, nessa questão, tanto da natureza como nas cidades em si. Então, se não for combater a desigualdade lá na raiz dela, sistêmica, enfim, acho que a gente agora, assim, a curto, médio prazo, eu acho que é isso, né? Políticas públicas, é o poder público começar a investir, né, nas áreas, enfim, eu já vi muita coisa assim, aí vai entrar em questão de planejamento urbano, mas, por exemplo, taxas de melhorias que acontecem nos bairros novos que, né, que chamam de ortogonal onerosa e outras coisas assim, que seria um dinheiro que seria utilizado para fundo de urbanização, enfim, de aplicação em áreas que não são que são mais pobres, enfim, menor renda. Tem essas coisas assim, né, de compensar, mas isso é curto, médio prazo. A longo prazo tem que combater lá, né? Enfim. E aí aquela questão que a gente falou passado também é isso, né? Racismo, apagamento da cultura, apagamento histórico, uma coisa que se materializa na cidade, mas que não a cidade também então acho que eu vi naquele, não sei se tu viu que eu compartilhei da mobilidade, a cor na mobilidade, né, que foi uma pesquisa do, esqueci, TDP, eu acho, e que ele fala, né, que a cidade ela é um reflexo e também fomenta o racismo, então é meio que isso, assim, né, ela é um reflexo desse problema, mas ela também alimenta o problema. Então, para quebrar esse ciclo vicioso, tem que ir lá na raiz do problema mesmo. Eu acho que nós completamos exatamente o que eu tinha pensado, que era 1 hora de reunião, porque, na verdade, a gente começou tarde, mas ou eu estou fazendo a conta errada, não. 8h30, 9h40, é sobre isso. À tarde, mas é porque a gente também, começou um pouco mais tarde hoje, né? E aí, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo já cansado e com a cabeça pesada, com muita coisa para pensar. Você ia falar que a gente pode deixar aberto se alguém quiser escrever mais alguma coisa. Acho que depois eu vou tentar escrever também. Eu não escrevi nada, eu vou responder depois também lá. Se eu lembrar o que foi que eu falei, ou não, ou vou responder outras coisas. Vou tentar sintetizar também, né? Porque é difícil. Por sorte, não deu, né? Por um lado, né? Que não deu muita gente, então também sobrou mais espaço aí. Mas eu vou tentar ser sucinto para não
ocupado. Estou me sentindo, só estou lembrando dos Jamboree da transição, que eu enchi de coisa. E a Érica estava achando que tinha sido a Kinda, era eu. Enfim, Ah, tinha sido você. tudo, basicamente tudo eu. Ai, a pessoa que não sabe se É, tem poder de síntese. ô André, o Jamboard vai ficar aberto então? Gente, se vocês quiserem levar, eu pensando no que vocês estão querendo fazer, eu acho importante levar para o GT, Isso que minimamente, para ver eu ia se as falar, porque pessoas. como também a semana vai continuar, né, até domingo, eu acho que podia deixar aberto e a gente podia incentivar a galera a responder. Aí seria até interessante a gente salvar essas respostas para alguma discussão no futuro, ou até para fomentar essa discussão para a galera que não conseguiu vir mesmo. Bom, acho que pode, no mínimo, deixar mais uma semana aberto, até o final da semana, a semana toda, a semana caminhar, dia 8. Podia ser. Eu Eu não acho sei uma se vocês boa. querem compartilhar só com o GT, eu não sei se compartilhar para fora, pode ser que não tem espaço. A gente poderia compartilhar só com o GT, se a gente sentir que o GT só não está dando, no máximo com aquele grupo da semana do caminhar. Não estou fazendo deliberação sem ter terminado a reunião, estou fazendo sim. Quer dizer, sem ter terminado de gravar, estou fazendo sim. É bastidores, vai ser ao vivo, vai ficar. Acho que é Mas válido, sim. acho que no máximo naquele grupo da semana do caminhar, e aí, se esses dois grupos estão alimentarem, aí a gente pode tentar levar para outros. Eu dei um medo de mandar no grupo maior do Engaja e de repente não sobrar espaço para ninguém, mas eu acho que minimamente no GT e no grupo da Semana do Caminhar, eu acho que sim. Porque pelo menos o grupo da Semana do Caminhar tá a galera que mesmo que não é do GT tá contribuindo também na semana, então eu acho importante sim. Super. Aí, se você quiser colocar isso no resumo da manhã, o link para a galera mexer e a gente dar esse Sim. prazo, dizer que vai ficar aberto até dia 8, e aí a gente pode repassar isso também, até com essa gravação mesmo, no outro grupo também, da Semana do Caminhar, nos dois grupos. Mesma Tá, mensagem, beleza. amiga. Acho que não precisa, não quero lhe dar trabalho, eu estou sugerindo a mesma mensagem mesmo. Manda no GT e manda naquele grupo da Semana do Caminhar a mesma mensagem Tá. com do resumo da reunião, com o vídeo, e que não vai ser um grande resumo, né? Porque você não vai conseguir resumir o que a gente conversou, mas fala, né? Ah, não, O é só falar link que teve, né? teve isso e dizer que a gente está deixando aberto até dia 8 para quem quiser colaborar no Jamboard. É isso. Ah, legal. Eu gostei da ideia, Deliberado. Nath. Show de Concordo. bola, então. E eu já vou saindo, então, gente. Então, fechou. Boa noite, Boa gente. noite Boa para todo semana. mundo. Quem Gente, Boa quiser, obrigada quem pela noite. puder, participação. apareça sábado da formação, se inscreva. Já tem o link lá no e-mail, mas amanhã a gente vai divulgar direitinho. Então. Tchau, Um tchau. beijo, gente. Boa semana.